Vamos à palavra de Deus. Você deve ter percebido que hoje a gente não celebrou a ceia depois do louvor, né? Tem um porquê, né? Tudo na igreja tem um porquê. E a gente sabe que a igreja vai reciclando, muita gente chegando, outros vindo de outros ministérios. E a gente precisa esclarecer para você, né, o que é a Santa Ceia. E a gente está aí já iniciando e falando para você de uma coisa muito importante. Fabinho, eu percebi um erro meu aí, né? Jesus celebrou a última Páscoa e a primeira ceia. Então, se puder acertar aí a nossa tela, né, antes de projetar, né, porque Jesus celebrou a primeira ceia. E depois de Jesus a gente celebra a ceia. Por isso que você está aqui, para celebrar a ressurreição de Jesus e a obra perfeita que Ele fez por você na cruz do Calvário. Você pode dizer glória a Deus por isso. Isso faz parte. E por que eu faço esse cerimonial com a igreja, pastor? É simples, para que você não esqueça que como igreja, você e eu, né, estamos à mesa com Jesus, fazendo aqui um test drive. Porque na verdade a gente vai celebrar com Ele a bodas do Cordeiro lá no céu, na sua verdadeira casa. Aliás, na nossa verdadeira casa. Ele disse em João, eu vou preparar-vos lugar. E eu quero dizer para você, o lugar já está preparado. Você pode dizer glória a Deus por isso. E eu quero também dizer uma novidade para você. A qualquer momento, Jesus vai aparecer entre nuvens. Só você, através do Espírito Santo, vai sentir essa presença tremenda e nós seremos arrebatados. Maranata! Maranata quer dizer, ora vem, Senhor Jesus. E tudo nos mostra que Jesus está voltando. Então eu quero que você fique muito animado. Fala para o seu irmão aí, estou animado, hein? Diga mais alto para ele, estou animado, hein? Não vai ser inflação, não vai ser retorno de Covid, que estão dizendo que está aparecendo aí de novo, né? Não vai ser uma nova pandemia. Pandemia não, está repreendido, né? Não vai ser nada de novo que apareça porque você está blindado. Diga para o seu irmão, a gente está blindado. Você está blindado, e aquele que está blindado está protegido. O Espírito de Deus está protegendo você. E enquanto o mundo lá fora está desesperado, você está sorrindo. Você está dizendo, o meu Deus está às portas. Meu Deus está voltando. Eu preciso acelerar o processo. Eu preciso evangelizar. Eu preciso ganhar almas para Jesus. Eu preciso estar mais do que nunca buscando um novo nível com Ele de intimidade, de relacionamento, para que você, quando a trombeta soar, teu espírito fale assim, Marcos, está acontecendo, Marcos sou eu, tá? Para quem não me conhece, Marcos, está acontecendo alguma coisa no céu, os anjos estão de pé, os querubins estão de pé, começa a ouvir, está ouvindo esse som? Pupu, pupu, pupu. E aí você vai, caramba, deve ser os clarins do céu tocando. E aí do nada teu espírito vai começar a... Semelhante aos animais, não sei se você lembra, teve um documentário que eu achei interessante, uma tragédia que aconteceu naquela região da Síria, né, da Turquia, você sabe disso, e a gente está orando por eles, pelos nossos irmãos ali. Mas uma coisa interessante, não sei se você observou, teve um documentário que diz que antes de acontecer o terremoto, os animais, os pássaros estavam sobrevoando o lugar, estava uma agitação, estava acontecendo algumas coisas diferente. E eu quero dizer para você, o dia que Jesus vai voltar, pode ser hoje. Eu esperava de você um... Pode ser hoje. Isso aí. E eu quero dizer, você já está preparado, não fique preocupado não. Talvez você veio de um segmento que diz assim, eu tenho que estar me preparando. Isso aí não está na Bíblia, né? Você já está preparado, o Espírito Santo está em você. Quem vai conectar você com esse clarim, com esse ambiente, com essa presença, é justamente o Espírito Santo que habita em você. E ele vai gerar em você algo extraordinário. Eu não sei, a Bíblia não diz o que é, mas diz que nós, os que estivermos vivos,
seremos transformados. Você rapidamente vai receber o corpo semelhante ao de Jesus. Não tem mais doença nesse corpo, não tem mais estresse nesse corpo, não tem mais depressão nesse corpo, não tem mais dor nesse corpo, não tem mais nada nesse corpo. É o corpo que Jesus recebeu ao ser ressuscitado. Esse vai ser o nosso corpo, sem doença, sem nenhuma situação que o pecado gerou. Esse é o teu corpo. E aí rapidamente você e eu vamos ser transformados para encontrar com Ele entre nuvens. Pastor, alguém vai ver isso? Não, mas vão descobrir que você desapareceu. Fala para o seu irmão, você vai sumir dessa terra, cara. Ah, pastor, o senhor está voando, né? O senhor está estranho hoje. O senhor disse que está animado, né? O senhor veio estranho hoje. Não, querido. Tudo isso a Bíblia já deixou para você. E é isso que a gente quer lembrar a você, porque as coisas da vida, as situações que a gente passa, os problemas tentam nos afastar daquilo que a graça conquistou, daquilo que Jesus conquistou na cruz para você. E a gente precisa trazer à memória. Lamentações de Jeremias diz: quero trazer à memória aquilo que me dá. Mas não é uma esperança humana. A esperança aí que Jeremias está falando é o nosso Senhor Jesus. Aquilo que me dá esperança. Tu brincou comigo, hein? Vamos lá? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Você é o cara. Então, gente, a gente precisa trazer isso à memória. E a primeira ceia. Obrigado, Fabinho. Você pode dar um aplauso para esse pessoal da mídia, gente? Aliás, se você conhece ou gosta dessa parafernália lá, que hoje eu não sei mais mexer em nada lá, né? Acho que eu mexo mal porcamente no PowerPoint. Fabinho está precisando de voluntário, então já entra lá no formulário. Pastor, onde está esse formulário? Fabinho, está nas redes sociais, em todas elas, no nosso telefone, né? Está no site da igreja. Obrigado, Fabinho. Então, vamos trabalhar para o Senhor, gente. É o melhor lugar para você estar investindo o seu tempo, na casa do Pai. Então, tem espaço para todo mundo. Sabe quando você vai se aposentar no reino de Deus? Nunca. Fala para o seu irmão, nunca. Tem crente, né? Eu lembro que eu vim de uma igreja lá, antes de 30 anos atrás, que os senhorzinhos ficavam assim: não, agora é os jovens, é os garotos, vai lá, né? Agora é minha aposentadoria. No reino de Deus, aqui na Nova Vida, tem aposentadoria não, tá? Então, se você está afim de se envolver, né, não importa a sua idade, não importa, não importa. O que é importante é você participar e se envolver. Então, a gente precisa falar disso, porque isso faz parte de um novo nível que o mundo não conhece.
mas que você e eu precisamos estar, ao chegar aqui no dia da Santa Ceia, a gente precisa estar tranquilo, sem culpa, sem medo, sem terror. Porque, como eu disse para você, há 30 anos atrás, lá no início da minha caminhada, eu vivi num ministério que no dia de Santa Ceia era um terror. Era uma acusação danada para as pessoas. Era uma proibição de participar do corpo e do sangue de Jesus. Eu me sentia quase sempre indigno em participar. E nesse momento de conexão, de comunhão com o meu Deus, eu não pegava nos elementos. E talvez você veio com essa cultura para a nova vida. Eu sei que a nossa vida hoje é muito corrida. E aí o que acontece? A gente não consegue estar em todos os encontros da família da fé. Mas mesmo que você não possa estar em todos os encontros, cada encontro tem uma perspectiva e uma informação para você. Por exemplo, a gente findou o mês de janeiro falando da visão, da missão e dos valores da nova vida. Então, você está na nova vida, nós somos uma denominação de mais de 60 anos no Brasil. Qual é a missão da nova vida? Quais são os valores da nova vida? Você é a nova vida, amém? Glória a Deus, eu também sou nova vida, né? Então você precisa ter essas informações, até para você defender a sua fé, entender o que é a igreja de nova vida. Então está lá, né? Está no site, lá, está nas nossas redes sociais. Mesmo você não estando com a gente em todos os domingos à noite, não pôde estar, não deixe de ouvir e quem sabe até estudar, porque todo o material fica lá disponível para você em PDF agora nas nossas redes sociais. Então a gente está dando aí toda a possibilidade para você entender e compreender qual é a missão de Deus com a família da Fé Nova Vida. Bom, voltando ao texto, Jesus celebrou a última ceia. E a última ceia tem nos evangelhos sinóticos, né, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas eu peguei o texto de Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo 17 até o versículo 19, Jesus celebra a última Páscoa. A gente está chegando, né? Abril agora, tem 3 dias aí para você descansar. Logo na primeira semana de abril é a Páscoa. E eu fui ontem com a minha esposa comprar algumas coisas aqui para o Nova Vida Kids. E entramos numa loja e estava já toda decorada. Ovos de Páscoa enormes. Tinha um da Ferrero Rocher que falei, caramba, né? Que tortura. Grandão, bonito o ovo, né? Imagina quanto Ferrero Rocher tinha ali dentro. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e diz-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Os elementos da Páscoa eram diferentes. Por quê? O que era a Páscoa? Você lembra das 10 pragas no Egito? A última praga é a praga da morte dos primogênitos. E quando Deus deu uma ordem ao povo de Israel para sair do Egito, para ir conquistar a terra que Deus havia prometido, Deus fez ali a Páscoa, aonde Moisés deu uma ordem a toda a família judaica. Eles estariam comendo pão asmo, comendo ervas amargas, e eles passariam o sangue de um novilho sem defeito, perfeito, imolado, nos umbrais. Pastor, o que é isso? É o canto da porta. O cantinho lá da sua porta. E toda a família judaica, nessa última
praga colocaria o sangue. E aonde o anjo da morte passasse e encontrasse o sangue daquela novilha, ele não tocaria no primogênito do povo de Israel. Você sabe da história, né? Tem filmes falando sobre isso. Veio o anjo da morte e dissipou todos os animais primogênitos, todos os filhos dos egípcios primogênitos, o primeiro filho, ok? Mas aonde estava a nação de Israel, nenhum dos israelitas foram ceifados. Você pode dizer aleluias por isso? Bom, no Novo Testamento, isso é sombra, tá? Antigo Testamento. No Novo Testamento, Paulo diz que nós somos o Israel espiritual de Deus. Então, se você, ao ler o Antigo Testamento, você vai sempre passar o filtro no Antigo Testamento da graça e vai ver lá o que no Antigo Testamento está dizendo. De Gênesis a Apocalipse, ele vai estar apontando, como se fosse uma seta, para a obra consumada da cruz e para Jesus. Então, todas as passagens vão estar apontando para Jesus. A centralidade da Bíblia é Jesus. Você pode dizer glória a Deus por isso. E aí, quando Jesus dá essa ordem aos seus discípulos, ele pede para eles separarem um lugar para comerem a última Páscoa, o cerimonial judaico. Porque Jesus estava dando um upgrade, Jesus estava criando agora uma nova perspectiva. Jesus estava parando o tempo de comunicação diretamente com os judeus apenas e estava abrangendo essa comunicação para toda a humanidade, para nós chamados gentios. E ele estava dizendo assim, ó, não dá mais para focar só em um povo. Eu quero toda a humanidade. Vocês não entenderam o plano para vocês. A gente vai dar um tempo aqui e eu vou estabelecer um novo tempo, chamado tempo da graça. E esse tempo da graça já passou de 2000 anos. Porque foi através da chegada de Jesus, da ressurreição de Jesus, iniciou, da sua morte e ressurreição, iniciou esse tempo que nós chamamos de a nova aliança, o tempo da graça. Só que também a antiga aliança, o Antigo Testamento, diz que esse tempo chegará a um fim, aonde Jesus Cristo estabelecerá novamente a reconexão com o seu primeiro filho. Ele não esqueceu os judeus. E aí você lendo lá na antiga aliança, você vê Joel, por exemplo, você vê Pedro, por exemplo, lendo. Veio agora aqui fresquinho do Espírito Santo. Atos. Aonde Pedro dá aquele discurso maravilhoso para a igreja, depois de descer o Espírito Santo sobre nós, a igreja, e ele diz que assim também como foi nos dias de Joel, assim também será nesse tempo. Ele diz, Pedro respondeu, arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis os dons do Espírito Santo, pois, não achei. Meus universitários aí, me ajuda. Aquela palavra que Pedro fala do profeta Joel, está em Atos 2. Né? Deixa eu continuar aqui com a igreja. Então, Pedro, ao ler a profecia de Joel, você vai olhar, isso é exercício de casa. Achou? Atos 3, obrigado. Ó. Os universitários estão me ajudando, vai lá. Então, Pedro interrompe toda a profecia. 2,16. Bom ter universitário aqui. Acha Joel também para mim. Já que você achou vamos ler o de Atos. Pastor também esquece, tá, gente? Atos 2,16. Precisa procurar não, só escuta.
Tá, show. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Pedro aqui, depois do batismo do Espírito Santo, depois da unção sobre ele está falando de uma profecia que estava escrita. E ele diz assim: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne. O batismo no Espírito Santo veio para todos. Você pode dizer glória a Deus por isso? Pastor, por que eu não falo em línguas? Porque você não quer. Ela já está dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você. E como eu vou falar, pastor? Jesus disse: abre a tua boca e eu te encherei. Ah, pastor, eu vou falar de alguma coisa que eu não entendo. Sim, você vai falar de uma coisa que você não entende. Só entenderá se você receber o dom de interpretar a fala do Espírito Santo que habita em você. Fora isso, o que você ora é do teu espírito com Deus. E Ele fala de tudo que está a respeito de você, porque Ele entende e sabe de toda a tua existência, de todas as situações que você está passando. Então, se eu estou feliz, eu oro em línguas. Se eu estou triste, eu oro em línguas. Se eu estou aborrecido, eu oro em línguas. Se eu estou sentindo dor, eu oro em línguas. Eu oro profetizando a minha cura, mas também oro em línguas. Por que, Marcos? Porque aquele que ora em línguas edifica a si mesmo e fala de coisas que ele nem entende, nem compreende. Então não tenha medo de falar em línguas. Diga isso para o seu irmão: não tenha medo de falar em línguas. Pastor, eu nunca senti um arrepio para falar línguas, nem eu. Não senti um fogo para falar em línguas, nem eu. O Espírito, diz o apóstolo João, está sujeito ao profeta, você. Você não vai ficar em transe, você não vai perder os sentidos, você não vai ficar desgovernado, nada disso. Sua mente vai continuar funcionando normalmente. O que possui as pessoas são os demônios. Esse rouba a mente das pessoas e retira o entendimento das pessoas quando elas estão possuídas. Mas o Espírito Santo jamais irá tirar a sua independência. Você pode dizer graças a Deus pela presença do Espírito Santo na minha vida. E isso é um hábito. É uma continuidade. Paulo diz: eu oro todos os dias. Eu oro com entendimento, com o meu entendimento, mas eu oro também com línguas, porque eu preciso me edificar. Então Jesus, assim, Pedro está dizendo, vamos voltar aqui para Pedro. E acontecerá nos últimos dias que o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonhos, sonharão os vossos idosos, até sobre meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor, fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro dá um upgrade dizendo para a gente o seguinte, que nós estamos nesse tempo da graça, mas virá o dia do Senhor. E a gente vai falar sobre ele nas próximas semanas, do arrebatamento em si, do dia do Senhor. Porque também é fundamental a gente entender o que vai acontecer no arrebatamento. E o que vai acontecer no dia do Senhor, que é a segunda volta do Senhor, que é após o arrebatamento. E o arrebatamento é para a igreja. Diga, é para mim. Só para você. Jesus deixou um tempo especial para nós, a sua noiva. Joel tem 2:28, você vai estudar em casa.
Joel fala com mais impacto, né? Ele fala do dia do Senhor, ele fala das coisas que vão acontecer, porque ele está vendo uma visão total das coisas. A celebração da Páscoa está lá, nesse texto aí. E a gente já falou, né? Isso aí vai ficar disponível para você. Está em Êxodo 12, de 1 a 11. Quando o anjo passou, olhava o sangue e ia embora. Isso na Páscoa. Jesus vem, celebra a última Páscoa com seus discípulos. E agora ele diz que ele está iniciando um novo tempo. Um novo momento. Voltemos para Mateus, capítulo 26. Chegando à tarde, versículo 20. Pôs-se à mesa com os 12 discípulos e enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá, para também comprovar uma profecia que havia lá na antiga aliança. E eles muitíssimo ficaram tristes. Começaram um por um a perguntar quem era essa pessoa. Jesus respondeu: o que mete a mão comigo no prato, esse me trairá. Versículo 24: o filho do homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o filho do homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu Jesus: tu disseste. A ceia, versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e o partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou o cálice e tendo dado graças o deu aos seus discípulos dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Estava ali iniciando um tempo novo, o tempo da igreja, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Bodas do Cordeiro. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus celebra a última Páscoa com ervas amargas, de pé, como dizia a tradição lá em Êxodo 12, de 1 a 11, e diz para os discípulos: ei, tudo aquilo figuradamente que vocês viram na Páscoa está presencial diante de vocês. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o Salvador. Eu sou aquele que traz essa nova esperança para vocês. Aqueles que beberem do meu sangue estarão blindados, estarão protegidos, e eu estarei convosco para sempre, diz Mateus 28. Não vos deixarei, não vos abandonarei, eu estarei para sempre com vocês. E os discípulos tomaram do cálice, que tipificava o sangue que foi imolado lá do Cordeiro. Jesus, em sua simbologia na Bíblia, ele é chamado de Cordeiro de Deus. João, quando batiza, semelhante ao que a gente vai fazer aqui no dia 12, João, quando olha para Jesus vindo ao seu encontro, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí Jesus chega diante de João, João o batiza. João não queria fazer isso, né? Porque ele recebe ali naquela hora uma revelação de que o seu ministério estava findando e ele estava passando o bastão. Fala para o seu irmão: na caminhada cristã, a gente tem que passar o bastão. Fala com o seu irmão: não fique com o bastão, porque senão a gente não vence a corrida. Então líderes,
meus líderes, passem o bastão. Preparem seus substitutos. Porque na caminhada cristã, Jesus estava passando o bastão agora para Pedro, Tiago, João, e aí vai. E nesse momento, eles celebram e tomam todos juntos do mesmo cálice. Hoje não dá para fazer isso, né? Eu cheguei a pegar esse negócio, né? Não dá para a gente beber, somos mais de 600 pessoas. Já pensou? A última pessoa bebeu o cálice? Né? Não dá, né? Por isso que a gente faz hoje o cálice individual. Mas Jesus pegou um único cálice e repartiu com os seus discípulos. E ele estava dizendo agora, esse sangue não está mais fisicamente, ele está internamente, ele está dentro de vós. O sangue do Cordeiro te blinda. Aí eu boto aqui textos que você vai estudar antes da semana. Pastor, eu não estou ainda na rede. Querido, Fabinho, dá um break aí, bota aí o número do telefone, que você vai compartilhar as telas. Printa aqui, porque você tem trabalho de casa. Aqui é só um tira-gosto. Trabalho de casa é você durante a semana, estudando, esmiuçando, orando, pedindo a Deus a revelação, pedindo a Deus uma revelação mais forte daquilo que você ouviu no domingo. Na quarta-feira, 8h30, Gabriel vai te dar mais um impulso, né, no PG. Mas você e o Espírito Santo é fundamental. A gente já falou sobre isso na nossa caminhada do crescimento. 021 98 638 2885, manda um oi. Fabinho vai incluir você agora. Telegram ou Instagram, né? Ou WhatsApp, né? Não tem como você não estudar a palavra de Deus. E aí está aí vários textos aí, falando da última ceia e da nova ceia. Bota aquela outra tela aí para mim. Essa. No seu celular você vai ter ela mais nítida. Mas o que Jesus está mostrando para a gente é isso aqui, olha. Ele pega um cheque pré-datado, desconta com a morte dele e te dá um novo cheque, o cheque descontado. No banco de Deus você tem crédito ilimitado. Você pode dar um aplauso para Jesus? No banco divino, na obra que Ele consumou para você, Ele te deu um cheque em branco ilimitado. Onde tem o que na conta? Tudo que Jesus conquistou é teu. Na quinta-feira, agora a gente está falando sobre, pastor Renato, no culto de quinta-feira, sobre cura divina. É tua, te pertence. Você já está sarado pelas pisaduras dele. E por que eu ainda estou sentindo sintoma, pastor? Porque você precisa crer pela fé. Bênçãos, promessas, está lá no cheque descontado de Jesus para você. E aí você tem toda a herança dele, tudo que ele conquistou na cruz. E aqui eu quero lembrar você de uma palavra que o pastor Marcelo pregou aqui sobre a herança. Muito importante para você entender o que é herança. E aí Jesus celebrou isso aí que a gente vai fazer agora. Claro que compactamente, né? Está na sua mão. A ceia é o sacrifício que Jesus fez na cruz por você. Ele se oferece agora para que você tenha a esperança da vida eterna. Você é eterno. Pastor, mas se eu tiver uma interrupção agora e partir, semana passada partiu alguns irmãos nossos aqui. Sim, a gente vai estudar semana que vem. Eles estão dormindo, não estão mortos.
estão no lugar especial reservado pelo Senhor Jesus. Pedro, Paulo, João, Moisés e todos os outros que morreram. E quando eles ressuscitarão, a Bíblia diz, nós, os vivos, seremos transformados. Mas os mortos em Cristo, está lá em 1 Tessalonicenses 4 em diante, ressuscitarão primeiro. Pastor, eu vou ver a minha mãe como ela era, sim, eu vou ver a minha também. Seu pai, eu também vou ver o meu, que já partiram, estão dormindo com o Senhor. Porque o cheque já foi descontado. E quando ele morreu na cruz, ele diz, eu me torno maldito, Gálatas capítulo 2, para que vocês agora sejam abençoados e benditos, e não estejam mais presos à sentença do pecado. O salário do pecado é a... Muita gente só para aí, né? Mas o texto continua. Mas, todavia, entretanto, a graça de Deus, o dom gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, se você está em Cristo, você já tem a vida eterna. Não fique preocupado com o período de adormecido que vem acontecer com os nossos irmãos da eclésia, da igreja. Entendamos que eles estão descansando. E quando a trombeta soar, a Bíblia diz que os mortos em Cristo serão transformados num abrir e fechar de olhos. Abre e fecha seus olhos aí. Abre aí. Abriu? Fechou? Quantos segundos deu isso aí? Nem sei. Nem sei se chegou a segundo. É nesse tempo aí. Fala, o meu Deus é demais. Fala pro seu irmão, o teu Deus é demais, hein? E às vezes a gente fica tão preocupado com coisas tão banais. Se o nosso Deus vai trazer à existência. Aí você pode dizer, mas pastor, já houve decomposição. O cara lá do cemitério já foi lá depois de 3 anos, buscou o osso da sua mãe, do seu pai, eu sei. Mas como Jesus vai fazer? Não me interessa, ele disse que vai fazer, ele faz. Ele é Deus. Então ele vai trazer à existência os seus antepassados que morreram com Cristo. É isso aí, se ele quiser, ele é Deus, né? Ele é o Senhor. Ela nos traz a memória que o Salvador fez por nós. Por isso que a gente, quando pega esse cálice, a gente precisa trazer a memória o que Cristo fez. Cristo te deu uma nova vida, uma vida abundante, uma vida plena, uma vida extraordinária. Então, esse momento não é momento de tristeza, não é momento de preocupação, não é momento de você ficar, mas eu fiz uma coisa, segunda-feira, ai meu Deus, vou nem na igreja. Se você fez isso, por favor, não faça mais não. Venha, aqui é o lugar da cura, aqui é o lugar da sua conexão, aqui é o lugar de você receber restauração. É na comunhão dos santos que o Espírito Santo flui. Então, não importa o que você tem que fazer. Pegar o cheque e falar assim, o cheque já foi pago. Pegou o cheque aí, pega o cheque. Fala assim, o preço já foi pago. Vou descontar no banco. Quem é o banqueiro? Jesus. Eu vou lá nele e falo, Senhor, o Senhor pegou o meu corpo, o Senhor sabe, o Senhor não tinha pecado, mas eu fiz isso aqui. Mas a tua palavra diz que eu já estou justificado no presente, no passado e no futuro, após a sua morte. E eu agora vou descontar o cheque da justificação, dizendo para o Senhor que eu estou aqui preparado para continuar a caminhar com o Senhor. E aí o Senhor diz para você, ei, meu sangue está sobre você, cara. Minha unção está sobre você. Meu espírito está em você. Eu sabia o que você estava fazendo, só esperava que você agora chegasse e falasse comigo.
Vai lá, segue em frente. Desconta lá o cheque. Quantas vezes eu vou descontar esse cheque, pastor? Tantas vezes, quantas vezes você e eu precisarmos descontar. A conta está com um saldo ilimitado. Fala, o saldo é ilimitado. Então, opa, beleza. Vou celebrar ceia agora, amanhã vou meter o pé na jaca. Claro que não. Quem tem essa postura não nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo não tem vontade, e porventura se fizer alguma coisa que não deveria ter feito, se arrepende, porque o Espírito que está em nós fala conosco. Ele diz para a gente que a gente não deveria ter tido aquele comportamento ou aquela ação. E aí rapidamente você se ama alguém, você quer ver essa pessoa triste? Eu não. Eu quero ver essa pessoa muito feliz. Eu amo muito a minha esposa e os meus filhos. Eu quero sempre vê-los felizes. E eu faço o melhor. Faço sempre o melhor? Não. Quase sempre ela tem que me perdoar. Mas eu vou estar sempre tentando e buscando fazer o meu melhor. Com meus esforços? Não. Porque se o sangue de touro, de bode, isso está lá em Hebreus, tá? Pudesse fazer alguma coisa, a gente estava aqui hoje, você trazendo uma cabrita, um pombo, um bode, para os sacerdotes aqui estar imolando. Somente a tribo de Levi fazia esse negócio. Imagina a fedontina que não ia ser aqui esse negócio, né? Tudo fedorento, bicho para tudo quanto é lado, né? E aí matava o sangue lá, o sangue era colocado sobre a pessoa e pronto, está purificado. Só que quando a pessoa tinha um acidente, porque crente não peca, crente tem um acidente, um desvio de percurso, tinha que imolar um novo bicho, aí ia de novo lá para o sacerdote. Só que o que Jesus fez? Está lá em Hebreus, o sangue desses touros, desse bode não podia fazer nada, mas o sangue de Jesus Cristo te purificou no passado, no presente e no futuro de todo pecado. Você já está purificado. Glória a Deus. E eu purificado, eu vou ter prazer de me aproximar mais de Jesus, de honrá-lo, de dizer para Ele obrigado todo dia pela sua morte, de dizer para Ele, conta comigo, Jesus. Eu vou a cada dia, né, estar mais rendido aos teus pés para você fazer o teu projeto na minha vida. Então a ceia é um momento de alegria, não de tristeza. Por quê? Porque você já falou com Deus. E aí Romanos 8:1 diz o quê? Agora, nesse exato momento, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Pastor, eu falei alguma coisa para o cara da van, eu entrei aqui, só Deus sabe. Se você encontrar com ele, peça perdão, beleza? Se ofendeu alguém. Mas o que você tem que fazer agora? Falar com Jesus, descontar o cheque. Beleza? Desconta o cheque. O banco está com a conta ilimitada. Meu Deus. Eu quando trabalhei no banco tinha um cartão, era o Black, né? Ainda existe esse cartão? Ainda existe, ó. Não tem saldo para você gastar. Imagina você dar um cartão para um homem assim, mas claro, né? A conta do cara era, né? Era não, é. Né? Não tem limite. É o banco de Jesus para você. Diga glória a Deus por isso. Diga, não tem limite. O pão
não é o corpo, tá? Ele representa o corpo. Nós não cremos na heresia da transubstanciação. Você vai pesquisar em casa, né? Parece um palavrão, né? Então pesquise em casa. Nós não cremos que isso aqui se torna Jesus e eu vou comer Jesus. Tá? É a doutrina da transubstanciação que um doido criou aí ao longo da história do cristianismo, tá? Bota aí no seu page aí para você pesquisar em casa. Nós cremos que esse pão continuará sendo pão. E esse cálice continuará sendo suco de uva. Não é o sangue de Jesus. Porém, nós entendemos que quando a gente toma esses dois elementos em memória do ato que Jesus fez aqui com os discípulos e pela fé. Fé é o quê? Hebreus 11:1, anota aí no seu caderninho. Fé é certeza. Diga, certeza. Não tem mais dúvida, certeza. Convicção de fatos que você ainda não está vendo. Pela fé eu trago à existência tudo que ainda não existe e creio que o meu Deus já fez. O vinho representa o sangue dele. E quando você pegar o cálice e o pão, você vai relembrar o ato de amor que ele fez por você, resgatando você de toda a condenação, de todo o pecado. Aonde está o seu pecado? Na cruz. Diga, o meu pecado está na cruz. Não está mais na minha vida. Eu não sou mais pecador. Diga isso com fé. Eu sou justiça de Deus. Pastor, não entendi esse negócio. A gente vai pregar sobre a justificação e você vai entender. Mas olha só. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: justificados pela fé, temos paz com Deus através do sacrifício de quem? De Jesus. Então tudo aqui aponta para Ele. Tudo aqui é glória dele. A justiça, quem fez? Ele. Por quem? Por nós. Porque você e eu não conseguiríamos estar conectados com Ele. E aí o que Ele fez? Eu vou conectar o meu filho ao meu pai. E eu sou o elo que estou agora religando esse filho com o pai. E através da justificação, e a gente vai explicar mais à frente o que é a justificação para você, então não falte, fala para o seu irmão, não falte os próximos encontros. Fala para ele, não tenha, diga isso para ele, de fato, de boa, fala assim, ó, não tenha o conceito errado de vir apenas no culto da Santa Ceia. Vem em todos os cultos. Porque você sabia que ainda tem pessoas que entendem que se veio no culto da Santa Ceia está resolvido o problema? Ainda tem gente que pensa isso. Não tenha mais esse conceito. Todos os cultos são importantes para a sua conexão com Deus. Então a ceia do Senhor tem lá um texto, você vai ler em casa, né? Não dá para a gente ler aqui. A ceia do Senhor, quando a gente vai tomar agora desse elemento, a gente vai olhar para o passado. Diga, passado. Você consegue ler aqui comigo? Olhamos para trás, para o sacrifício que Jesus fez na cruz. Entendemos isto como sendo o fundamento e o centro da nossa salvação. Olhamos para trás, porque a cruz foi no ano 5, né? Depois de Cristo. Jesus morreu na cruz do Calvário por você. Olhamos para a cruz. Presente hoje, diga, presente. Agora. Então vamos lá. Ué, o que eu fiz aqui? Desculpa, gente. Tecnologia. Volta essa última tela para mim. Obrigado. A última. Você vai mais rápido. Ah, é essa. Obrigado. Presente. Obrigado, gente. Vamos lá? Quando meditamos no preço que Jesus pagou para nos redimir do nosso pecado,
cabendo agora a cada um de nós, fortalecidos por Ele, resistir e prosseguir até o fim nessa jornada. Se no passado já foi tudo feito, consumado, o que você e eu temos que fazer? Resistir e prosseguir. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da sua fé. Futuro. Diga, futuro. Então vamos lá? Entendemos que a morte e a ressurreição de Jesus é a base do Evangelho. E assim proclamamos em fé que Ele virá para nos buscar. Semana que vem não perca arrebatamento, sua ida para o céu. Você pode dar um aplauso ao Senhor?